Receiver Sansui, modelo QRX 7500A, aparelho de 1974. Esse receiver é quadrifônico, tem 4 canais de 32 watts e ele faz parte da primeira geração de receivers quadrifônicos da Sansui. Eu reformei outro dia o modelo de entrada dessa série, vou botar uma tabela aí, foi o QRX 2000. Então ele vai do QRX 2000 até o 7500A, eles vão aumentando gradativamente a potência, e o que eles têm em comum é que eles têm componentes discretos no circuito quadrifônico, utilizam transistores. Já esse modelo aqui, o 7500A, é um modelo híbrido, ele tem um circuito integrado no circuito quadrifônico e utiliza também transistores. Há uma segunda geração de receivers quadrifônicos da Sansui, que ela lançou no final dos anos 70, vou botar outra tabelinha aí, que é o QRX 5001 até o 9001. Esses receivers são mais sofisticados, alguns deles têm Dolby, redutor de ruído Dolby também, e os dois últimos, o 8001 e o 9001, tem uma coisa muito interessante, bacana, que é uma chave que permite que você coloque eles no modo estéreo e eles utilizam os canais de trás e colocam em bridge com os canais da frente e duplicam a potência deles. Por isso que eles têm essa potência alta aí, ó. O 8001 chega a ter 100 watts por canal em estéreo e o 9001 120 watts em estéreo. São receivers bastante cobiçados. Essa série aqui não permite fazer isso, não tem essa chave. Então, quando você não utiliza os canais de trás, você só tem a potência disponível dos canais frontais. Esses aqui ficam desligados. Esse aparelho aqui não está funcionando, veio para manutenção, não está saindo som em nenhum canal. Ligou aí, aparentemente está funcionando o circuito do pré, mas as saídas estão com algum tipo de problema. Vamos olhar atrás e vamos partir aí para a manutenção dessa máquina. Parte traseira dele, duas entradas fono, um tape deck, entrada auxiliar, duas entradas auxiliares, tanto no canal frontal como no back, saída para as caixas, tem sistema A e B, né? Feito no Japão. Isso aqui é o dissipador dos transistores de saída. Essa peça sai, tirando esse parafuso aqui, ela sai e os transistores de saída saem junto com as placas ali. Vou mostrar depois. Muito bem construído, está bem conservado esse equipamento. Vamos olhar por dentro. Por dentro, transformador bom, tamanho bom, fonte simétrica. Essa placa aqui na frente é o CD4, que é um decodificador também quadrifônico que ele tem, e a placa de pré-de-fono. Essa aqui é a placa do rádio, e aqui é a placa da fonte, que é uma placa que a gente vai ter que dar uma boa checada aí, que fornece alimentação para vários circuitos aqui. Tem um relé de proteção também, que não está disparando. Os dois capacitores da fonte. Está bem conservado, ó, não tem muita ferrugem. Vamos olhar por baixo. Parte de baixo dele, o fundo, aqui é a parte principal, ó. Isso aqui é a placa de amplificação, ó. Canal frontal, os dois canais da frente, os dois de trás. Aqui estão faltando dois transistores. Essa placa sai, tá vendo? Tem slot, isso aqui solta juntamente com esse dissipador. Você solta os parafusos, puxa isso aqui para fora, essa placa toda sai para manutenção. Aqui tem as duas placas do quadrifônico. Olha lá o circuito integrado, ó. Esse modelo já é híbrido, né? Tem circuito integrado e tem vários transistores. Aqui também faz parte do circuito quadrifônico. Transformador aqui de cabeça para baixo. Um capacitorzinho ali da fonte. Os outros dois capacitores grandes ficam aqui embaixo. E aí a parte dos circuitos aí frontais. Então eu vou começar tirando essa placa aqui, porque está sem dois transistores, não está funcionando nenhum canal. Verificar geral todos esses transistores aqui como é que estão, e também os drivers aqui nessa placa. Depois verificar
as tensões da fonte e verificar aqui o funcionamento do quadrifônico. Vamos dar uma geral. Acompanha aí. Finalizei a parte inicial do serviço, talvez a mais importante, que é a placa de amplificação. Então essa placa aqui tem os 4 canais. Essa primeira parte aqui é o canal frontal, são o canal direito e esquerdo do frontal, e essa outra parte aqui é a parte traseira, os canais traseiros, direito e esquerdo também. Estavam faltando 2 transistores aqui e um que estava aí instalado está queimado. Então eu repus 2 transistores PNPs aqui no lugar do 2SA756, que eu achei um queimado e o outro faltando. Repus um 2SC1030 que eu tinha aí em estoque e botei o outro original aqui. E no canal frontal eu coloquei os 4 transistores originais que estavam bons. Coloquei 4 drives originais. Aqui no traseiro eu troquei os 4 drives que estavam queimados, tá aqui, ó. Esses drives queimados não estavam aqui no canal traseiro não, eles estavam distribuídos aí. Tinham 2 aqui no canal frontal e 2 no traseiro queimados. Então eu transferi os bons para o canal frontal e aqui no canal traseiro eu botei no lugar do 2SC1124 e 2SA706, que são os drivers, eu botei o BD139 e BD140. A pinagem é diferente, mas dá para você adaptar, girar e colocar aí. Troquei também todos os capacitores eletrolíticos, inclusive esses de acoplamento laranjinha, que estavam bem alterados o valor, estão com SR altíssimo. Eles são mais resistores do que capacitores hoje. Troquei 2 resistores queimados também num dos canais. Troquei esses 2 transistores aqui que estão queimados, substituí por um equivalente, porque esse aqui você não acha mais. São sensores da corrente de repouso. Então, troquei os 8 fusíveis, na verdade recoloquei, porque eles estavam sem nenhum fusível, né? São 8 fusíveis de 5 amperes. Troquei os 8 transistores do par diferencial de entrada, cada canal usa 2. Esse transistor é o 2SA726, ele é famoso porque dá muito ruído com o tempo. E eles estavam bem descasados o ganho. Então ele começa a dar um shot noise, um barulho de tiro, né? Eu troquei os 8 preventivamente. No lugar do 2SA726 eu botei o 2SA733. Então fiz a revisão geral dessa placa, ela está pronta para ser testada. Mas antes a gente vai agora dar uma olhada ali na fonte e no circuito quadrifônico para verificar se está tudo ok, para aí começar os testes com áudio. Então essa é a primeira fase do trabalho, vamos continuar aí o conserto desse aparelho.
que retirar também o relé do lugar. Ele estava com os terminais todos empenados e aí as aletas não davam contato. O relé inicialmente não estava disparando. Consegui fazer ele disparar. Tinha um resto de uma capa desses fusíveis aqui, ó. Eles vêm encapados com uma mangueira de plástico. A mangueira soltou, bateu ali e travou a aleta desse relé. Então eu tirei ele, tirei essa peça que estava travando, ela empenou as aletas, eu desempenei, reinstalei. Esse relé originalmente tem uma capinha de acrílico transparente, e a primeira coisa que acontece é perder. Difícil ver um com essa capinha. Então vou tentar fazer um invólucrozinho, pelo menos para isolar ele aí da poeira, porque aqui em cima fica a grade do aparelho, ó. Então a poeira cai exatamente aí em cima da fonte, ó. Aqui está tudo verificado também. Então aqui foi a manutenção só no sistema de proteção. Tive que tirar o relé e desempenar as aletas. Então, além da placa de amplificação, que foi toda reformada, eu reformei também essas duas placas aqui, que são o decodificador quadrifônico. Então, uma placa aqui e outra aqui. Aqui eu troquei todos os capacitores e todos os transistores 2SA 726 que eu encontrei aqui. Estavam fazendo um puta barulho quando você acionava o sistema quadrifônico. É impressionante como esse transistor é problemático. Ele é muito usado como parte diferencial de entrada, como é o caso desse aparelho. Em outros aparelhos da Sansui, Marantz também é bastante usado. Devia ser um transistor de baixo ruído na época, mas 50 anos depois ele se torna extremamente ruidento, dá tiro, tem chiado de fundo, todo tipo de chiado. A placa quadrifônica praticamente não estava funcionando. Troquei esses 8 transistores 2SA que tinha aqui, todos os capacitores, e voltou tudo a funcionar normal. Agora eu vou regular a corrente de repouso e vamos fazer os últimos ajustes. Aqui tem duas regulagens importantes que tem que ser feito. O offset, que é o 0 volt na saída, você coloca o multímetro na saída de cada canal, e nesse trimpotezinho aqui da ponta, esse e esse, em cada um dos 4 canais, você busca 0 volts no multímetro, ou aproximado a esse valor. E nesse outro trimpote aqui, mais próximo dos transistores de saída, ó, esse e esse, é a regulagem da corrente de repouso. Para isso você tem que tirar o fusível mais próximo aqui da conexão, ó, esses dois da ponta, que é o B- da alimentação de cada canal, colocar um amperímetro aqui no lugar do fusível e medir, regular ali o trimpote, chegando a no máximo 25 miliamperes. Então aqui a regulagem é feita pela amperagem, não pela voltagem, porque você vai pegar a corrente aqui na entrada da tensão de alimentação.
Então, em cada canal você tem que ter no máximo 25 mA com o aparelho em repouso, sem sinal, volume no mínimo. Essa é a corrente mínima para ele não distorcer e não esquentar demais. Corrente máxima, na verdade, né? 25 mA. Aqui para dar um exemplo, ó, num dos canais, ó, tá vendo? Eu tirei o fusível, botei o amperímetro no lugar do fusível e regulei aqui no trimpote do canal correspondente. Ó, eu vou subir a corrente de repouso, olha lá, ó, 70 mA, tá muito, eles recomendam no máximo 25. Então aqui eu vou regulando, ó, vou baixando, vou deixar em torno de 20, 22, ó, aí, perfeito. O outro canal eu fiz o mesmo, fazendo a mesma coisa, tirando o fusível do B-. Agora eu vou fazer dos dois canais frontais. São as duas regulagens que tem que ser feitas aqui para ele ficar funcionando sem problema. Tive que inspecionar essa placa aqui, que aqui a gente tem o pré-de-fono, que é essa pontinha aqui dessa placa, porque um dos canais do fono não está funcionando. Então essa primeira parte aqui dessa placa aqui, ó, é o CD4, decodificador estéreo universal, quadrifônico universal, e essa pontinha aqui é o pré-de-fono. Então eu fui inspecionar aqui, aproveitei e fiz o recap geral, né, troquei todos os capacitores e descobri que o problema de um dos canais aqui é um circuito integrado BA312 que está queimado. Esse circuito integrado é muito difícil de achar, quando acha é a preço de ouro. Aqui no Brasil tem aí, eu vi no Mercado Livre o BA311, não é compatível, eles não são substitutos um do outro, não funciona o BA311 aqui. Esse circuito é usado em vários aparelhos da Sansui e da Marantz, e eu vi na internet que o pessoal faz umas adaptações, são vendidas também placas com adaptações, onde você pode usar componentes discretos. Vou botar o esqueminha aí do BA312, não é um amplificador operacional, ele tem um circuito discreto interno, são 3 transistores e 4 resistores apenas. Então eu me inspirei aí em algumas soluções que eu vi na internet e montei a solução aqui, ó, com essa plaquinha de ilhada, que você compra para soldar, ó. Cortei um pedacinho dela com 7 linhas, ó, e soldei aqui os 3 transistores e os 4 resistores, copiando esse circuito aí, né? O tamanho aqui, ó, o encaixe assim, ó, é o mesmo, ó, porque esse PCB aí, ela tem o padrão, né, o espaçamento padrão dos componentes. Então eu vou soldar isso aqui no lugar desse circuito integrado para substituí-lo, né, uma vez que ele está queimado. Então ele vai ser soldado aqui. Ficou um pouquinho mais alto, mas eu já vi ali, não tem problema nenhum, ó. E aí o pré-de-fono deve voltar a funcionar. Então acompanha aí, vamos fazer essa operação, essa mágica aqui para salvar a entrada fono do aparelho. O amplificador desse receiver, como eu já mostrei, possui 4 módulos push-pull com saída complementar e fonte simétrica. Essa placa que vocês estão vendo aí atrás, com esses 8 transistores. Vou botar o esquema aí para a gente visualizar
melhor. Então, cada módulo, né, tem um par diferencial de entrada, que é o 2SA726, eu falei bastante sobre ele aí, tem que ser sempre trocado. É um transistor Hitachi, assim como todos os outros desse aparelho. Todos os transistores são Hitachi usados nele. Depois do par diferencial a gente tem o amplificador de voltagem, que é o 2SC983. Esse transistor raramente dá problema nesse aparelho e na maioria dos amplificadores. É muito raro ele queimar ou dar algum problema. E esse conjunto aí, o par diferencial e o amplificador de voltagem, eles são alimentados por uma fonte independente da fonte que alimenta os transistores de saída, e eles têm um step-up de tensão, que eles trabalham numa tensão superior aos transistores de saída. Isso aí deve reduzir bastante a distorção harmônica e contribuir para a qualidade desse aparelho. No estágio de saída a gente tem então os dois drivers NPN-PNP, o 2SC1124 e o 2SA706. E na saída a gente tem o par complementar 2SC1030 e o 2SA756. Esse transistor aqui embaixo é o transistor que trabalha na alimentação do par diferencial e do amplificador de voltagem, faz parte aí do step-up de tensão. E aqui no centro a gente tem o 2SC984, que é o multiplicador de VBE. Ele fica termicamente acoplado aos transistores de saída. Então aqui, ó, é esse transistor aqui, ó, com as perninhas compridas e canequinha de metal. Aqui tem o outro. Nesse canal eles queimaram, eu fiz o acoplamento direto aqui no dissipador, outro tipo de transistor, vou botar uma pasta térmica. Outro detalhe estrutural desse aparelho muito interessante é o tamanho do transformador. O transformador é um monstro. Esse bloco todo aqui deve ser responsável por 50% do peso do aparelho, porque ele tem uma fonte, vou botar o esquema aí, bastante complexa, que gera várias voltagens independentes para cada circuito, e isso garante uma maior qualidade, óbvio, no aparelho, né? Olhando aqui um esquema maior dos secundários do aparelho, a gente vê que ele tem 4 secundários independentes e cada um com voltagens e correntes também diferentes. Então vejam que aqui embaixo a gente tem o secundário principal, que gera 21,5 mais 21,5 AC, com a corrente de 4,8 amperes. Esse secundário é usado exclusivamente para saídas e drivers do aparelho. Então, ele tem uma retificação própria e alimenta somente os drivers e as saídas. Esse segundo secundário aqui, de 20 volts, com corrente de 100 mA, é exclusivo para o sistema de proteção do aparelho, né, para o relé e para o sistema de detecção de DC na saída. Pulando aqui para cima, a gente tem um secundário de 6 volts com 2,5 amperes, que é exclusivo para iluminação. Esse aparelho tem várias lâmpadas incandescentes, de indicativas e de iluminação. E esse secundário aqui no meio, de 34 volts com 300 miliamperes, gera alimentação para vários circuitos, para o rádio, para o sistema quadrifônico, o QS quadrifônico da Sansui, o CD4, que é universal, e também para o step-up de tensão do par diferencial e do amplificador de voltagem. Então vejam que cada função do aparelho tem a sua alimentação própria. Olhando aqui novamente para o esquema maior, essa parte aqui de baixo, ó, ela é exclusiva para os transistores de saída. Aqui é que está a retificação e aqueles capacitores grandes que gera tensão para o transistor de saída. E toda essa parte aqui de cima são os outros circuitos. Essa parte aqui do meio é o circuito de proteção do aparelho. E lá em cima, os demais circuitos que eu falei, inclusive o step-up e a pontinha ali, o sistema de iluminação. Então é uma fonte compatível com o aparelho top de linha, que custava certamente muito caro na época. Resumindo então, o serviço que foi feito, foi bastante serviço esse aparelho.
Na placa de potência eu fiz todo o recap, troquei todos os capacitores eletrolíticos, 4 drivers, 3 transistores de saída, 2 que estavam faltando e 1 queimado, 2 transistores aqui do VBE, todos os pares de entrada, diferenciais de entrada, que é o 2SA726. Na placa do QS quadrifônico também troquei todos os capacitores e todos os transistores 2SA726. No pré-de-fono eu troquei todos os capacitores e fiz uma adaptação para substituir esse circuito integrado que num canal estava queimado. Troquei a lâmpada indicadora do estéreo, fiz uma manutenção do sistema de relé, desempenei as aletas do relé, tive que retirar o relé. O aparelho voltou a funcionar normalmente, um ótimo som. Vamos ouvir um pouquinho agora aí. Que graça. Do sol, com seus dentes quentes.